Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o câncer de intestino. Muita gente nem gosta de falar esse nome, mas é preciso. Quando falamos, informamos e damos mais chances de uma pessoa fazer a prevenção adequada e o diagnóstico precoce. Essa doença tem tratamento, pessoal, tem cura. Para quem não sabe, o câncer de intestino é o segundo tipo mais comum de câncer nas mulheres. O primeiro, é claro, é o câncer de mama, né? Nos homens, esse câncer também tem incidência alta. E por que esse tipo de câncer começou a aumentar tanto nos últimos anos? O que fazer para prevenir? Quais são os sinais e sintomas do câncer de intestino? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te responder todas essas perguntas. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você conhece alguém que já teve essa doença, o câncer de intestino? Esse câncer ela vem aumentando ao longo dos anos, sabia? E por que isso acontece? Hoje é possível a gente fazer mais diagnósticos. E isso é ótimo, né, pessoal? A medicina ela está sempre evoluindo. Mas o que não evolui nem melhorou foi o quê? Nosso estilo de vida. Na verdade, piorou nos últimos anos, né? A maneira como vivemos tem tudo a ver com a prevenção do câncer de intestino e você vai entender isso agora nesse vídeo. Consideramos câncer de intestino quando os tumores elas se iniciam ali no intestino grosso, que é chamado do cólon, no reto e no ânus. Tem tratamento e na maioria dos casos é curável se for detectado precocemente. Quando ele ainda não se espalhou ali para os outros órgãos, né? Quando ainda não teve a metástase. Muitos desses tumores podem se iniciar a partir de pólipos, que são lesões ali que a princípio são benignas e que podem ou não crescer no intestino grosso. Bom, vamos falar aí dos principais sinais e sintomas do câncer de intestino e mais para frente nesse vídeo você vai saber como prevenir a doença. Vamos lá? Sintoma número 1, diarreia e prisão de ventre constantes. Quando o hábito intestinal se alterna entre diarreia e prisão de ventre, consideramos uma alteração que deve ser investigada. Na maioria das vezes não é nada demais, né, pessoal? Pode ser alguma outra doença qualquer que não o câncer, mas é preciso ir ao médico para se ter o diagnóstico preciso e se iniciar o tratamento aí adequado. Sinal número 2, sangue nas fezes. É importante olhar sempre para as fezes depois de evacuar. Muita gente ali dá descarga sem ver, né? E por que é importante? Você precisa saber se as fezes estão normais ou não. Pode ser que você veja sangue ali nas fezes, ou pode ser que as fezes estejam ali bem escurecidas. Quem não olha vai deixar passar um dos sinais mais importantes do câncer de intestino. Então você não tem jeito, você vai ter que olhar para o cocô, tá bom, pessoal? E você, já é inscrito no canal? Então se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações, porque nesse canal você se informa sobre a saúde do coração e ainda aprende a prevenir vários tipos de doenças. Vamos espalhar o conhecimento, vamos salvar o mundo. Sintoma número 3, dor ou desconforto abdominal. Além da dor e do desconforto ali na barriga, você pode perceber ali que tem mais gases. Se essa dor não cessa, se essa dor não melhora, ou ainda, se essa dor ela piora e te acorda de noite, procura o médico. Mesma coisa, na grande maioria das vezes, esses sintomas são sintomas passageiros, né? Mas se você nota ali que não está melhorando, ou ele está até piorando, melhor procurar o médico para ter certeza que não é nada. Sintoma número 4, fraqueza. Muitas vezes essa fraqueza está relacionada à anemia. Você chega no médico relatando fraqueza, cansaço, e no exame de sangue vem com o exame alterado, com presença ali de anemia. Como é uma anemia sem causa aparente, o médico sempre continua a investigação para saber a sua origem. Pode ainda ser solicitado mais exames para o diagnóstico conclusivo. Sinal número 5, perda de peso. Você continua comendo a mesma quantidade, né? A mesma quantidade sempre, não está fazendo dieta nenhuma, mas está emagrecendo. A perda de peso precisa também ser investigada. Normalmente tem outros sintomas associados, que é a fraqueza e a anemia que eu já falei antes.
Vamos lá, número 6, mudança no formato das fezes. Lembra que eu lembrei que quem não olha para as fezes não sabe o que é o normal? Então, se você não nota uma mudança no formato das fezes, é mais um sinal ali que vai passar despercebido. Normalmente as fezes ficam em formato ali de fita, por conta de alguma obstrução no intestino, que tornam elas aí mais finas e compridas. Sinal número 7, massa abdominal. Você ou alguém nota que sua barriga aumentou. Pode ocorrer o aumento ali de uma tumoração no abdômen. Provável que esse tumor esteja em estágios aí mais avançados, né? Então, mais uma vez, procure o médico. Sabemos que os principais fatores de risco são a idade acima dos 50 anos, sobrepeso, obesidade, aquela alimentação nada saudável. Outros fatores relacionados a esse tipo de câncer são história na família de câncer de intestino, história até de câncer de mama, de útero, né? Pessoas que têm doenças inflamatórias do intestino, como a retocolite ulcerativa crônica, doença de Crohn, né? Também tem o risco aumentado de ter câncer de intestino. Esses pacientes ali devem ser acompanhados de perto e individualmente. Agora que você já sabe os sinais e sintomas e os fatores de risco, vamos falar aí da prevenção. Mas antes, você está gostando do vídeo? Então, se você estiver gostando do vídeo, só se você estiver gostando, você vai dar uma curtida e no final vai compartilhar com seus amigos, tá? Você compartilhando, eu já falei, você compartilhando ali no WhatsApp, no Facebook, no seu Telegram, você vai estar ajudando a salvar o mundo. Sempre falo isso nos vídeos. Vivemos num mundo em que as pessoas correm de lá para cá, não tem tempo para cozinhar. Os mercados vendem variedades de produtos ali cheios de conservantes, né? As pessoas fumam, não fazem exercício e por aí vai, né? Como é que você vai prevenir, então, o câncer de intestino? Vamos lá? Primeira dica, emagreça. Se você estiver acima do peso, tente manter sempre o teu peso adequado. Você sabe calcular o seu IMC? Você lembra que eu tenho um vídeo? Vou deixar no card aqui em cima, o vídeo em que eu ensino a calcular o IMC. Segunda dica, pratique exercício físico e mantenha uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, ele tem que incluir alimentos naturais, pessoal. Se possível, alimento ainda orgânico. Então, inclua fruta, verdura, legume, cereais integrais, leguminosas, grãos, sementes. Evite o consumo de carnes processadas, como a salsicha, mortadela, linguiça, bacon, até o peito de peru, presunto, salame, tá? Também é muito importante limitar o consumo de carne vermelha em até 500 gramas por semana. Tenho certeza que você aí come mais de 500 gramas por semana, tá certo? Depois comenta aqui embaixo, você come mais ou menos de 500 gramas de carne vermelha por semana? Então a alimentação ela tem que ser rica em fibras. Se você consumir bastante legume, salada, grãos, você vai melhorar o funcionamento do seu intestino e vai conseguir controlar melhor o seu peso, tá? Terceira dica, evite ingerir açúcar. Claro que refrigerante, doce também tem que ser evitado, porque é açúcar. O açúcar atrapalha o funcionamento do intestino e dificulta o controle de peso. Além, é claro, de gerar ali um ambiente inflamatório para o teu intestino. Quarta dica, não fume e nem se exponha ao tabagismo. Já falei várias vezes que fumar aumenta o risco de todos os tipos de câncer e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E quem vive com fumante também aumenta o risco. Então, se você mora com alguém que fuma, incentive essa pessoa a procurar ajuda e parar de fumar. Você vai estar fazendo bem para a sua saúde e para a saúde de quem você ama, né? Você sabe como parar de fumar? Se você não sabe, eu vou te ensinar nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card, tá? Bom, para quem não sabe, a gente está fazendo atendimento em telemedicina, né? Atendimento em telemedicina, acho que todos vocês já conhecem, né? É o atendimento cara a cara, o médico com o paciente. Então, no atendimento em telemedicina, a gente pode, né, claro, orientar o paciente. Às vezes o paciente está com diabetes mal controlado, a gente pode orientá-lo. Às vezes está com a pressão mal controlada, a gente vai dar as orientações para que ele controle melhor a pressão. Se necessário, no atendimento de telemedicina, é possível também prescrever medicamento, emitir laudo, fazer pedido de exames complementares.
Então, para quem não está conseguindo agendar a consulta com o seu cardiologista, eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse em agendar a consulta via telemedicina. Tá bom, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.